Boa noite, meus caros. Mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas que é tema inserido aí dentro do poder constituinte derivado de reforma, poder constituinte derivado de reforma, no aspecto das limitações ao poder de se fazer uma emenda constitucional. Então, cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder de reforma. Então, limitações materiais, temas na qual o Congresso Nacional não pode editar uma emenda constitucional. Então, dentro dos temas, dentro das limitações ao poder constituinte de reforma, limitações circunstanciais, formais, temos também as limitações materiais, que são as cláusulas pétreas. Pétreas vem de petrificado, que é pedra, que não pode ser quebrado. São os temas que a própria Constituição considera do cerne, da essência da Constituição, que a uma eventual alteração desconfiguraria toda a essência da Constituição. Então, ela considera os temas ali previstos no artigo 60, parágrafo 4º, como da essência da Constituição, como os pilares na qual foi erguido ali o sistema jurídico surgido a partir da Constituição de 88, que não podem ser alterados sob pena de violação dessa própria essência desse sistema jurídico. Então, as cláusulas pétreas estão previstas como limitação expressa no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir. Guardem essa expressão e voltamos a ela. Tendente a abolir. Então, não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1, forma federativa de Estado. Inciso 2, voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, separação de poderes. E inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então vejam, são 4 hipóteses que são consideradas pelo artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas, que são federação, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais, então, também inserido aí no rol de cláusulas pétreas. É preciso comentar, passando cada uma dessas hipóteses. E volto aqui à questão do tendente a abolir. Vejam, se considerarmos que todos os temas que versam sobre a Constituição, que versam sobre essas cláusulas pétreas, então sobre federação, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais como petrificado, que não pode ter qualquer alteração, certamente a nossa Constituição seria quase que uma Constituição imutável, já que boa parte dos artigos da Constituição versam, em alguma medida, sobre separação de poderes, forma federativa e direitos e garantias individuais. Se pegarmos o título 4º da Constituição, que é o maior título da nossa Constituição, que trata exatamente da organização dos poderes, como que é a relação e as competências do poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, que diz respeito diretamente à questão de separação de poderes, certamente um entendimento muito ampliativo daria a entender que todos esses artigos ali previstos no título das organizações dos poderes seriam imutáveis, que poderiam colocar em xeque ali a cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, o que não é o caso. A mesma observação vale para a federação. Então, forma federativa ali, queremos estudar na questão da organização do Estado, né? Começando com as competências da União, competências concorrentes, competências privativas da União, dos Estados, municípios, Distrito Federal e a separação dessas competências. Se entendermos que é imutável, que não pode haver qualquer alteração, a consequência disso é que todos esses dispositivos eles não poderiam ter qualquer alteração. E não é essa interpretação que prevalece.
até por conta da previsão do próprio da previsão expressa no parágrafo 4º do artigo 60, quando usa a locução tendente a abolir. Não pode haver uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que tenda a abolir a forma federativa, a separação de poderes, direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. Vejam, não significa que não possa ter emendas constitucionais que disponha sobre separação de poderes ali, a relação entre os poderes, ou a relação entre a União, alterando algumas competências entre a União, estados, municípios e Distrito Federal. Não é isso. Pode haver essas emendas. O que não pode é haver uma emenda que tenda a abolir a forma federativa, a separação de poderes entre poder legislativo, executivo e judiciário, os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. Então vejam que muda aqui a interpretação quando nos valemos aqui do próprio texto da Constituição do tendente a abolir. Porque se é tendente a abolir, você não pode eliminar a federação, mas não significa que você não possa fazer alterações na distribuição de competências sem eliminar a federação mantendo, mas sim uma redistribuição de competências. Se fôssemos levar as últimas consequências ali, aqui não pode ter nenhuma norma que altere a federação, não poderíamos então ter nem reforma tributária, já que a reforma tributária ela prevê o sistema tributário prevê tributos para a União, tributos para o Estado, tributos para o município. E as diversas reformas tributárias que se discute vai na linha exatamente para haver uma melhor organização nessa divisão tributária, em que determinados tributos que hoje são da União repassaria para o Estado, do Estado para o município, do município e vice-versa. Então, haveria uma alteração ali. Se levarmos a uma interpretação extremamente ampliativa, que nenhuma emenda constitucional poderia ali tratar de questões federativas, certamente isso levaria a um congelamento da nossa Constituição e certamente um rompimento dela. Então a ideia é uma interpretação restritiva com base exatamente no que diz o parágrafo 4º, que é tendente a abolir. O que não se pode, então, é uma proposta de emenda constitucional que tenda ali eliminar esses itens, esses valores que a Constituição considera primordiais, que é a federação, voto direto, secreto, universal, periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então, não podemos ter ali uma concentração de poderes na União sem que estados e municípios tenham competências outras. Então, você pode ter uma emenda constitucional que altere a distribuição de competências entre os entes federados, mas que os estados e municípios têm. O que não pode é ter uma emenda constitucional que esvazie as competências dos municípios ou esvazie as competências dos estados e passando a outro ente, ou centralizando tudo na União. Então isso não poderia acontecer. Quanto ao voto, aqui a Constituição ela não quis dizer regime democrático, até porque democracia é muito amplo, muita coisa cabe dentro da palavra democracia. Ela foi direto à questão do voto. Então, não pode haver uma emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, o voto aquele que você vota diretamente na pessoa, secreto, que não possa haver violação, né, que tenha sigilo, universal e periódico. Então, esses elementos do voto, o voto periódico, você vota de tempos em tempos, universal, não podendo excluir nenhuma categoria das pessoas que têm ali capacidade eleitoral para votar, né? Então não podem ali serem alterados. Mas alguns elementos não entraram nessa classificação. Por exemplo, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto pode se tornar facultativo, por exemplo, é uma das hipóteses. Então, não é todas as características do voto que são imutáveis. O que é imutável é o voto direto, secreto, universal e periódico. Esses elementos são imutáveis.
outras características do voto, que é tema dos direitos políticos, eles podem sim serem alterados. Ok? Separação de poderes, a ideia é que se tenha 3 poderes pelo menos, né? Poder legislativo, executivo, judiciário. A nossa Constituição ainda trata não de um quarto poder, mas uma função de Estado apartada dos 3 poderes, que são as funções essenciais da justiça, e aí inserido o Ministério Público, a advocacia pública e privada e defensoria pública. Então, o nosso sistema de separação de poderes ele é um sistema interessante, bem diferente de outros países, já que ele elege 3 poderes e mais uma função de Estado, uma função essencial à justiça que é o objetivo do Estado, e nessa linha aí, prestigiando 4 carreiras jurídicas, né? Então, repetindo, Ministério Público, advocacia privada e defensoria pública. O que a Constituição quer com esse dispositivo é que não possa haver uma emenda constitucional tendente a abolir qualquer um desses poderes ou funções. Esses poderes têm que existir, têm que continuar existindo, e as funções, principalmente as funções típicas de cada poder, atinentes a elas e respeitadas entre os poderes. E o tema que envolve maior complexidade aqui, para exatamente saber a extensão dessa cláusula pétrea, são os direitos e garantias individuais. Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. O que não significa que não possa haver qualquer alteração. O que não pode ter é uma alteração tendente a abolir. Então, alterações tendentes a abolir não pode haver. Você pode ter alterações para aumentar. Tivemos uma emenda constitucional 45, que incluiu no rol do artigo 5º, incluiu no rol do artigo 5º o princípio da celeridade processual. Então, temos ali mais um direito e garantia individual que foi aumentado ali no artigo 5º para incluir o princípio da celeridade processual. Veja, há autores como o professor Gilmar Mendes, então professores de alto nível, de alto gabarito, respeitadíssimos, que entendem que uma emenda constitucional ela pode aumentar o rol de direitos individuais, mas isso não significa que esses direitos aumentados seriam cláusulas pétreas. Então, surgiria aí uma análise em saber se determinado direito individual veio de uma emenda constitucional ou não. Se veio do poder constituinte originário, é uma cláusula pétrea. Se não, não é uma cláusula pétrea. E isso seria a questão que eu citei agora do princípio da celeridade processual no artigo 5º. Seria possível alterar esse princípio, excluir esse princípio, excluir esse inciso do artigo 5º, já que ele não seria uma cláusula pétrea. Então, por essa visão do professor Gilmar Mendes, seria possível alterar esse dispositivo, excluir esse dispositivo, já que ele não seria uma cláusula pétrea, em que pede seja um direito e garantia individual. Com todo o respeito ao professor Gilmar Mendes e outros que o seguem, me parece que essa posição não é a melhor. Eu me filio ali à corrente do professor Bernardo Fernandes Guimarães, que entende que qualquer direito e garantia individual que você aumente no rol, seja do artigo 5º ou em outro lugar da Constituição, ele acaba gerando uma extensão desses direitos e, por consequência, acaba gerando aí um aumento das chamadas cláusulas pétreas. Então, haveria ali um aumento dessa petrificação na Constituição, então de cláusulas ali que devem ser respeitadas, não podendo nem ser objeto de emenda constitucional. Essa lógica vale, inclusive, também para os tratados internacionais. Lembrando que a mesma emenda constitucional 45, que incluiu celeridade processual, ela dispôs que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, aprovados por 3/5 no Brasil, também são considerados aí normas constitucionais, teriam status de norma constitucional, e por conta disso, ao meu ver, me parece ali que também se tornariam cláusulas
pétreas. Me parece ali que seria essa a lógica. Não é uma posição uníssona, é bom frisar isso, não é uma posição uníssona, segundo a visão do professor Gilmar Mendes e vários outros professores que seguem essa linha, só seriam cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais que vieram com o poder constituinte originário, ou seja, que vieram no texto originário da Constituição. Qualquer emenda constitucional que vier depois, mesmo que seja para aumentar o rol de direitos individuais, não seriam cláusulas pétreas. Seriam direitos fundamentais, sim, mas não cláusulas pétreas. Ok? Então existe essa divergência. Um ponto que sempre é comentado aqui, né, que sempre é perguntado, os direitos e garantias individuais, que são cláusulas pétreas, são só aqueles do artigo 5º? E a resposta é não. O entendimento majoritário da doutrina, e mesmo reconhecido pelo STF, é que existem direitos e garantias individuais esparsos em toda a Constituição, não só no artigo 5º. Então existem em toda a Constituição. Existem direitos e garantias individuais na ordem tributária, quando tratamos ali do princípio da anterioridade, em que você só pode cobrar tributos referente a fatos geradores futuros, né? Se uma lei tributária ela não pode cobrar tributos de fatos passados, só de fatos futuros. Então, o princípio da anterioridade tributária, da legalidade tributária, seriam direitos e garantias individuais. A proteção da imputabilidade penal menor de 18 anos também seria um direito e garantia fundamental e, por isso, imutável. Nessa questão que muito se comenta, né, se é possível reduzir a maioridade ou não da imputabilidade penal, né, que está no artigo 228 da Constituição Federal. Existem aí algumas correntes, basicamente duas correntes, né, e eu, dentro do direito, eu trago para que vocês possam ter maior conhecimento sobre o tema. O artigo 228 diz textualmente, né, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. Então, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então, só lembrando um pouco de direito penal, a inimputabilidade tem relação com a culpabilidade. Então, se os elementos do crime, né, dependendo se adota um elemento, a tese, o elemento dúplice, fato típico, antijurídico, ou elemento tríplice, né, 3 elementos, fato típico, antijurídico e culpável, imputabilidade e inimputabilidade se refere ao elemento da culpabilidade. E o artigo 228 é considerado pela doutrina como cláusula pétrea, um direito e garantia individual que o menor não seja responsável penalmente pelos seus atos, não seja culpado ali pelos seus atos penalmente falando. E a questão que surge é se poderia então ser reduzida essa menoridade, essa proteção ali de 18 para 16 anos. Uma corrente mais protetiva entende que o artigo 228, na sua totalidade, é um direito e garantia individual e, por isso, não poderia haver uma emenda constitucional alterando ali esse dispositivo. Então, não poderia haver uma emenda constitucional reduzindo de 18 para 17, para 16, para 15, para 14. Não poderia ter essa emenda constitucional para alterar a maioridade penal, o que é mais comum pensarmos, né, de 18 para 16 anos. Então, uma primeira tese, uma tese que tem muita força, é que seria essa proteção. Mas também temos uma outra posição, defendida pelo professor Pedro Lenza, que diz que, na verdade, a proteção da inimputabilidade do menor é um direito e garantia individual. Então, a proteção da inimputabilidade do menor é um direito e garantia individual. E, como tal, deve ser preservado. Então, a
proteção da inimputabilidade do menor é um direito garantido individual e que deve ser preservado por ser cláusula pétrea, não podendo ser alterado. Mas a questão etária, a questão da idade, pode ser alterado. Então, na visão do professor Pedro Lenza e de alguns outros juristas que seguem essa mesma linha, o que seria direito individual, o direito garantido individual, não seria todo o dispositivo do artigo 228. Ele faz uma leitura do artigo 228 com o parágrafo 4º do artigo 60, que quando trata exatamente daquela cláusula tendente a abolir. Ele diz que se você colocar ele não entra nos aspectos sociológicos, ele mesmo já defendeu essa posição sem falar, não quero entrar nas questões sociológicas do tema, só a questão de interpretação jurídica. Na questão de interpretação jurídica, para o professor Pedro Lenza, ele diz que é possível a redução da menoridade de 18 para 16 anos, desde que haja uma preservação da inimputabilidade aos menores. A definição do que seria menor ficaria a cargo aí da Constituição e dos seus reformadores. Então, o poder constituinte derivado do reformador poderia alterar a questão etária, mas não poderia abolir a previsão de proteção a uma inimputabilidade na Constituição. A Constituição, então, sempre teria que preservar a inimputabilidade do menor, mas a questão do que é menor poderia ser tratada pelo Constituinte reformador. Então, são duas posições que divergem aí na questão etária. As duas têm em comum o entendimento que a proteção da menoridade de responsabilidade penal é uma proteção que a Constituição traz e que deve ser preservada, mas a questão etária é que geraria divergência entre as duas posições. Então, trago aí essas duas posições para vocês. A que tem prevalecido, pelo menos no âmbito dos direitos humanos, do direito constitucional, é que a proteção seria de todo o dispositivo, então seria menoridade de 18 anos, o que tornaria inviável uma emenda constitucional. Mas tem uma posição de respeito também do outro lado. Ok? Uma outra pergunta, uma outra questão que surge aqui é saber se que a Constituição fala que são cláusulas pétreas dos direitos e garantias individuais. E uma questão que surge e os direitos coletivos seriam também cláusulas pétreas, os direitos coletivos? E os direitos sociais seriam cláusulas pétreas? Então são questões que surgem ali a todo tempo. Quanto aos direitos coletivos, o direito ao mandato de segurança coletivo e outros direitos coletivos ali, proteção do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento é que sim, são direitos e garantias individuais que devem ser preservados, porque os direitos coletivos nada mais são do que indivíduos em conjunto atuando, mesmo que isso seja de forma difusa, então devem ser respeitados. E como se a Constituição fala que não pode haver emenda constitucional em relação a direitos e garantias individuais, com mais acerto seria em relação aos direitos coletivos, que se refere a uma pluralidade de indivíduos. Então essa é uma visão aí para direitos e garantias individuais. Temática mais conflituosa é em relação aos direitos sociais, então direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, se isso seriam imutáveis, se seriam ali, estariam protegidos por esse artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. A interpretação que prevalece, temos algumas, uma posição que diz que não, que a Constituição tem que ser interpretada aqui restritivamente, então quando ela diz direitos e garantias individuais, não se aplicam aos direitos sociais. Essa interpretação ela aplica a literalidade, dizendo que a Constituição ela se refere como cláusula pétrea somente aos direitos e garantias individuais, não podendo se estender aos direitos sociais.
Essa é uma interpretação. A segunda é que diz que não, se é uma interpretação extensiva, que diz que se vale para os direitos individuais, logicamente valeria para os direitos sociais, e aí os direitos sociais, de uma forma geral, não poderiam ser excluídos, abolidos, não poderiam ali ter alterações que diminuíssem ou restringissem muito os seus termos. Essa é uma outra posição. E uma terceira posição que tenta conciliar as duas, né, uma posição, se pode dizer aí, eclética, que de meio termo, é que ela diz que, na verdade, os direitos sociais podem sofrer emenda constitucional, mas o que não pode ter é uma emenda constitucional que suprima o próprio direito, aquele direito social. Então você pode ter direitos sociais sendo até restringidos, diminuídos por emenda constitucional, mas não abolidos, mas não excluídos. Então você pode ter emendas constitucionais para alterar, por exemplo, o sistema previdenciário, como tivemos e temos aí durante toda a nossa vida constitucional, tivemos algumas emendas para alterar o nosso sistema previdenciário. Então, nessa visão, você poderia. O que não poderia é ter uma emenda constitucional para excluir o direito à aposentadoria, os direitos de seguridade social. Então, não poderia haver uma emenda constitucional para dizer que o Estado agora não tem mais qualquer responsabilidade por pagar uma aposentadoria, por promover ali a seguridade social. A mesma forma vale para direito à saúde, direito à educação. Então, não poderia haver aqui um sistema integralmente privatizado de educação ou integralmente privatizado de saúde. Deveria sim, por imperativo, termos um sistema de saúde público, um sistema de educação pública e pelo menos protegido ali no seu cerne, ou na expressão da doutrina, no seu mínimo essencial. Então, a proteção teria que ser do mínimo existencial, do mínimo essencial para a existência daquele direito. Ok, meus caros, em relação a cláusulas pétreas, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, continuamos aí na próxima aula. Muito obrigado a todos, até ao próximo.